Muito, ô, Neto, faltam 7, hein, Neto? Faltam 7. Ele falou que... O que ele falou? Ele falou que se o Ferreirinha fizer 10 gols no ano, ele vai... praticamente de sunga, né? Vamos deixar sunga no programa dele. Vou de tanguinha. Você tá preparado, Na Neto? verdade, eu vou, não tô nem aí. Olha aqui, ó. Noriega, você tinha uma coluna, não sei por que era esse nome, chamava Papo Cabeça. Também não sei, mas... É porque você é um pensador do futebol. É. Se você for pensar alguma coisa agora, com 3 rodadas do campeonato, o que você pensaria? Eu pensaria no seguinte, tal qual a plebe rude na voz de Felipe Seabra. Até quando esperar o Neymar? Entendi. Não. Agora que eu entendi. Né? Bom, muito bem. O seguinte, Palmeiras 2, Corinthians 0. Mas daqui a pouco nós vamos falar dessa do Neymar. Até quando esperar? Você lembra da música? Mas agora, Palmeiras e Flamengo estão liderando o campeonato. 7 pontos cada um. O Palmeiras ganhou do Corinthians por 2-0, 2 gols de fora, né? Um chute do Piquerez e o outro do Emi Martinez. E a gente já mostrou os 2 gols marcados pelo time do Flamengo. 2 gols de Arrascaeta contra o Grêmio. Ô, Dodô, vai ser de novo Flamengo e Palmeiras? Eu acho que eles estão entre os favoritos. Não dá para cravar, ainda é muito cedo, né, Kleber? Mas Flamengo e Palmeiras largam bem e foram 4 golaços, hein? 4 golaços, 2 do Arrascaeta e os 2 do Palmeiras. Mas assim, estão entre os favoritos, né, Kleber? Eu acho que... E começam bem o campeonato. Começar bem o campeonato é super importante, né? Então, o Flamengo deu aquela tropeçada na Libertadores, mas já recuperou no final. Mas essa tropeçada na Libertadores serviu, assim, o Tostão, super Tostão, campeão do mundo com a seleção brasileira, um comentarista, um colunista da mais alta qualidade. O Tostão escreve de vez em quando assim, o elenco do Flamengo é muito bom. Não é tão bom assim. Talvez ele não escreva isso. Não, mas é que ele considera, acho que hoje mesmo na coluna dele, ele fala o seguinte, do meio campo para frente, as trocas que o Felipe Luiz precisa fazer, elas não mantêm o mesmo nível. Tá? Os que entram não têm a mesma qualidade dos titulares. É que eu não sei hoje quem é titular do Flamengo, mas eu imagino que... É porque você parte de um princípio Pulgar... Pulgar, Gerson, Pulgar, Gerson, Arrascaeta e De La Cruz. Sem o Pedro ainda, Bruno Henrique e aí você... Plata. E o Plata. E às vezes joga o Luiz Araújo. Aí você tem o Luiz Araújo, você tem o Cebolinha, você tem... Então, Juninho não agradou muito ainda. Mas assim, eu acho que principalmente no meio-campo, você repor Pulgar, você repor Arrascaeta, eu acho que é até difícil você ter jogadores para entrar no lugar acho que é meio Mas eu li uma entrevista da diretoria do Flamengo, eles estão de olho na janela para contratar. Né? Exatamente, pelo menos umas 2 peças ali. Pois é, o que sim, porque de fato é muito complicado. Pô, não vai jogar o Arrascaeta, joga quem? Pô. Então, aí você vai, Matheus Pereira do Cruzeiro, vai querer ser reserva do Flamengo para entrar de vez em quando? É difícil, né? Mas ele, inclusive, falando do Tostão, que o Felipe Luiz seria, se eu entendo bem, seria a primeira opção dele entre os técnicos brasileiros, apesar da idade e tal. O Felipe Luiz para a seleção, né? Eu falo isso faz algum tempo também, eu concordo com o Tostão. Já falei muito, até para Paloma. Né, pois é. Sim, né, Paloma? é verdade. Mas então, Noriega, tem algum time melhor do que, ou do mesmo nível de que Palmeiras e Flamengo? E o Inter? Eu acho, por exemplo, o Inter está jogando um futebol, para o meu gosto, mais bonito que o Flamengo e que o Palmeiras. Em geral, se bem que o Palmeiras jogou muito bem, assim como o Flamengo também jogou muito bem hoje. Eu acho que o Atlético Mineiro tem potencial para chegar perto do Palmeiras e do Flamengo. O Botafogo perdeu um pouco desse potencial. Se tivesse segurado todo mundo do ano passado, eu acho que o Botafogo encarava igualzinho. Palmeiras e Flamengo ia para dentro de Palmeiras e Flamengo. Mas perdeu os 2 melhores jogadores, os jogadores diferentes. Então, acho que... E dentro desse debate que vocês trouxeram, Kleber, é o seguinte, que time do Brasil substitui e não perde desempenho? Não tem nenhum. Então, mas essa é uma outra até boa discussão. Mas assim, o Abel Ferreira sabe das perspectivas que nós temos em relação a Palmeiras e a Flamengo. Até das expectativas, e ele falou dessa cobrança que o Palmeiras tem sob os olhares do torcedor. Nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje.
São factos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. As atualizações às vezes demoram a chegar ao ponto que cada um quer. Portanto, eu não vou alterar uma vírgula daquilo que foi das críticas que nós recebemos há um tempo atrás. Há muito trabalho para fazer. Eu estava olhando aqui, vendo quando foi a última vitória do Verstappen. Foi só o ano passado. Não é nada, ganhou a semana passada. Nem o Verstappen ganha todas. Hoje em dia não tem ganhado mais tantas mesmo. A McLaren está melhor que ele. Então, mas acho assim, o raciocínio dele não é correto. Você tem simpatia pelo Abel Ferreira? Muita simpatia. A imitação que eu mais gosto de fazer, até porque o cabelo parece, a beleza. Uma vez ele falou isso pra mim: você me imita bem, mas eu sou mais bonito. E eu concordo, você me imita bem, mas eu sou mais bonito. O Kleber, eu tive a oportunidade de entrevistar ele e o Felipão ao mesmo tempo. Eu acho que ele é o maior... Entrevistou os dois ao mesmo tempo? Os dois, cara. Você é um exemplo da imprensa nacional. Não, mas é que foi no podcast do Palmeiras lá, tava o Felipão. E aí ele apareceu lá, o Felipão falou: tu entra, vem, Abel, vem. Aí o Abel entrou e o Felipão falou: esse é o maior técnico da história do Palmeiras. Falou? Falei. E tu acha mesmo? É óbvio, se eu falei, eu acho. O que eu falo, eu acho. Eu não sou mentiroso igual o Dudu. Eu falo, acho e não. E o Abel falou: não falei isso e tal. E eu acho ele, como palmeirense, o maior técnico da história do Palmeiras. O Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? É. Eu acho que é. Assim, eu sempre tive uma certa dúvida entre ele e o Brandão. Mas eu acho que a gente tem que adaptar o nosso pensamento. Eu acho que o Brandão é um treinador histórico, fantástico do Palmeiras. Escrevi um livro sobre o Brandão, inclusive. Agora, o Abel ganhou 2 Libertadores seguidas. E a Libertadores tem um peso absurdo no futebol de hoje, principalmente para a torcida do Palmeiras. E só rapidinho, Kleber, o Rudi brincou com o Filipão. O Filipão está na mira do Grêmio para ser coordenador técnico. Eu acho que, aliás, é uma grande mira, porque o Filipão... Acho que o Filipão não tem muito mais paciência para ser treinador de campo. Se bem que ele tentou no Atlético, né, aquela volta quando ele estava no Atlético Paranaense. Mas acho que o Filipão, ainda mais num clube que tem uma identidade como ele tem com o Grêmio, como ele tem com o Palmeiras. Ele fez um trabalho no Atlético Paranaense. Se vocês lembrarem, o período do Paulo Turra mais interessante foi quando o Filipão era o técnico, o Turra era assistente, o Filipão bancou o Turra e o Turra fez um bom trabalho no Atlético Paranaense. Até a queda dele no Atlético Paranaense foi meio estranha e tal. Mas o Abel é o maior técnico da história do Flamengo? Do Palmeiras? Se o Filipão falou, né? Se o Filipão falou... eu acho que pelas conquistas, eu acho que... Cara, eu não consigo cravar se é o maior técnico da história, mas assim, as conquistas são enormes, né? Vamos pensar, né? São 2 Libertadores, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil... Campeonato Paulista, acho que são 3. Tem as Copas, né? Aí tem Recopa. Aí tem Recopa, Supercopa. Acho que são 11 ou 12 títulos, né? Mas assim, sem tirar esses de um jogo, 2 jogos, os principais campeonatos ele ganhou. E o Oswaldo Brandão, que o Noriega cita, o Oswaldo Brandão é um técnico histórico do futebol brasileiro. O Brandão é, para você ter uma ideia, o cara que tem mais jogos como treinador do Corinthians e do Palmeiras. Incrível. Absurdo. Ele é o maior treinador da história, o maior número de jogos da história dos 2 clubes. Né? E teve no Palmeiras da 2ª academia e tal. Lançou na seleção brasileira Zico, Falcão e Roberto Dinamite. Ele assumiu a seleção depois da Copa de 74 e caiu. São 10 títulos o Abel. 10 títulos o Abel. Finalmente fez aniversário. Vamos fazer... Você está com o telefone em dia aí? Tem sinal? Tem. Vamos fazer aquela ligação lá? Você tem Sinal, o telefone dos 2? Tem. Fala, vê. Depois